Muito bem, então, direto ao ponto. Essa videoaula vai tratar sobre interações do mouse com os objetos. E o que eu fiz aqui é uma simples cena com um cubo representando o chão, um segundo cubo que é o objeto que queremos perceber os movimentos do mouse sobre ele, as interações, e a câmera básica que está criando essa cena aqui de baixo. Ok, essa cena está simples e é óbvio que se nós ligamos o jogo aqui, nada acontece. Se a gente quiser uma interação do mouse sobre esse objeto, é óbvio que a gente vai precisar de um script. Então, eu vou apertar aqui no projeto com o botão direito e vou criar um novo JavaScript que eu vou chamar de mouse. Bom, não é o melhor nome possível, né? Mas é justamente para a gente testar algumas interações do mouse com os objetos. Então, vou pendurar esse script aqui no cubo. Esse objeto agora, ele além dos componentes normais, ele tem o script mouse. E vou utilizar um duplo clique aqui para editar então esse script aí. Ok, então esse é um script vazio, né, um JavaScript vazio que nós acabamos de criar, que já vem com a função start e update. Mas existem outras funções então da Unity que são as que a gente deseja, né? Então a percepção do mouse sobre os objetos, que é uma coisa muito comum nos jogos, né, muito necessária, a maioria das vezes. Então essas já têm protótipos prontos, né, que cuidam disso para nós. Então a gente vai fundamentalmente usar as funções que são as seguintes: function onMouse over. OnMouse over, se a gente traduzir do próprio inglês, ela é uma função, né, que está dizendo, né, o mouse está sobre, e sobre quem? Sobre o objeto que estiver rodando esse código. Então primeiramente eu vou apenas postar um log, né, dizendo aqui que o mouse está sobre o objeto. E se nós salvarmos esse código, né, e pularmos aqui para o jogo, a gente já vai perceber essa funcionalidade diretamente. Então passei com o mouse sobre o objeto e ele dispara a função, né, dispara o debug que eu acabei de colocar. Então a percepção do mouse estar colidindo ou estar sobre o colisor do objeto, ela é conseguida diretamente com a função onMouseOver. E junto com essas nós temos as funções onMouseEnter, que é disparada justamente na entrada do mouse sobre o objeto, né? E a função onMouseExit, que também é a saída do mouse. Então, para um efeito de teste simples, eu vou colocar aqui, copiei a linha de cima, né? O mouse entrou sobre o objeto e aqui o mouse saiu do objeto. Bom, então elas são percebidas diretamente, né? O objeto que rodar esses códigos, ele tem essa percepção. A questão é apenas a gente usar corretamente daí. Então eu salvo esse código, pulo para Unity, vou limpar aqui o console, e quando nós ligamos o jogo a gente vai perceber exatamente esses momentos automaticamente, né? Então existe sempre um teste que é feito do ponteiro do mouse, e a percepção é direta. Passei o mouse sobre o objeto, ele dispara todas as funções relacionadas. O mouse entrou, o mouse está, e o detalhe aqui, o mouse over, que é essa função daqui, ela fica, obviamente, disparando a cada ciclo, né? Enquanto o mouse estiver sobre o determinado objeto, né? Sendo que a primeira entrada, a entrada em si, né, do mouse sobre o objeto, dispara essa função, e a saída, quando o mouse não está mais colidindo com nenhum objeto, dispara a função onMouseExit. E isso, como a gente está demonstrando aqui, é uma funcionalidade básica direta da Unity, né? Então, primeiramente o mouse entra sobre o objeto, ele permanece sobre o objeto por um tempo indeterminado, e depois o mouse sai, né? Quando nós realmente tiramos o mouse de cima do objeto. E a questão é justamente utilizar essas funções de alguma maneira, né? Então, combinando isso com algum conhecimento, eu poderia fazer, então,
que quando o mouse está sobre um determinado objeto, ele pode fazer esse objeto girar, né? Então, o ponto de interação vai ser exatamente esse aqui, né? Eu posso, inclusive, desligar esse debug para não lotar o nosso console, mas se eu quiser fazer o objeto girar, deixa eu tomar mal de digitação, eu posso daí acessar, por exemplo, as rotações dele, né? A partir do componente transform, poderia usar os ângulos Euler. Eu vou girar ele no ângulo Y e vou girar com algum valor aqui, vamos dizer 10 graus por segundo. A correção do delta time também é importante. E isso já vai fazer automaticamente que o mouse entrou sobre o objeto, ele começa a girar com 10 graus por segundo. Salvando isso, também percebemos um resultado direto. Então, o objeto, o mouse está sobre ele e ele gira com 10 graus por segundo. A utilização disso, ela varia muito do que nós estamos fazendo, né? Mas também para a gente perceber outras funcionalidades, né? Ou, sei lá, deixar ele mais visível, eu poderia dizer que no momento que o mouse foi sobre o objeto, a gente muda a cor ou muda o material desse determinado objeto. E tudo isso é só a gente ligar então com essas devidas aqui funções, né? Bom, então seguindo o exemplo, eu vou fazer uma breve interação, que no momento que o mouse entra sobre o objeto, ele muda de material, ele muda de cor. Então eu vou primeiramente criar um material, né? Se eu quero mudar o material, eu preciso de um material diferente. Então eu vou criar um novo material, apertei com o botão direito, botar um material azul, né? E a configuração básica de um material, também de outros conhecimentos, outras aulas. Vou apenas determinar uma cor para ele aqui, então azul. Vou criar um segundo material, então create material, eu vou botar branco, seria o material normal. Então eu tenho dois materiais, um material azul e um material branco, e vou fazer esse cubo mudar esse material a partir da interação do mouse. Ok, então vou acessar o nosso script e vou primeiro determinar os dois materiais aqui. Eu vou botar eles em variáveis, eu vou botar material normal, vai ser uma variável para guardar um material normal do objeto, e um material sobre, quando o mouse estiver sobre o devido objeto. Bom, eu preparei as variáveis para eles, e no momento então que o mouse entra no objeto, eu vou alterar o material. O material do objeto. A alteração do material é feita acessando o componente render. Render, material, e aqui a gente pode determinar então. Então quando o mouse estiver sobre o objeto, eu quero que ele utilize o material que eu preparei, que é o material sobre. E no momento que o mouse sai de cima do objeto, né, que deixa o objeto, eu vou retornar então para o material normal. E salvo então esse conteúdo, e é necessário o segundo passo, que é o seguinte, né, de definir os materiais. Esse cubo então, que é o cubo que está portando esse script, o script mouse está aparecendo aqui do lado, mas os dois materiais ainda não foram determinados. Então eu tenho que fazer esse passo adicional, né? Senão pode nos gerar um erro. Nesse objeto esses materiais não estão determinados, então se eu rodar o jogo agora nesse momento, ele vai me gerar algum erro, e o erro aqui está sendo percebido por essa cor, esse magenta, que é a cor na Unity que determina objetos sem material, sem definição de material. Então o erro que nos deu aqui é justamente esse cubo está preparado para trocar o material com a posição do mouse, mas a gente tem que dizer que material é esse, né? Então eu vou dizer para ele, ó, o material normal é o branco, por exemplo, e o material azul é o material sobre, quando o mouse estiver sobre ele. Ok, essa parte é feita por drag and drop, nós temos que especificar os materiais aqui,
E isso até é bom, porque nos permite usar o mesmo código com variações de materiais em objetos diferentes, né? Agora, com os materiais definidos, eu ligo o jogo mais uma vez e a interação nos mostra já que a cor mudou. Quando deixo o objeto, ele sai. E claro, a gente tem diversas outras funcionalidades, né? Por exemplo, perceber o clique do mouse sobre o objeto. Então eu vou ter que interagir com o script nesse ponto. Esse ponto é onde o mouse está sobre o objeto. Então eu posso aqui testar o clique e disparar funções, né? Então o teste do clique é feito, né, usando a classe input, e no input nós temos as funções getMouseButton. Então getMouseButton, o mouse-button down, e a gente pode ligar então qualquer tipo de função nisso, né? Então inicialmente eu vou dizer se o cara pressionar o botão do mouse, getMouseButton down. Aqui nós temos que dizer qual o botão, né? Os botões são numerados, né? O botão 0 é o botão esquerdo, o botão principal do mouse, o botão 1 é o botão direito, e o botão 2 é o botão de scroll, né? O botão do meio. Então a ideia aqui é que se o cara pressionar o mouse, botão do mouse, enquanto estiver sobre o objeto, eu posso fazer uma infinidade de coisas. Eu poderia ligar outras fases e tal. E aqui nesse nosso exemplo eu vou fazer então o cara clicou sobre o botão, o objeto sobe, por exemplo, né? Então, para fazer então o objeto subir, eu vou me valer de 2 pontos. Primeiro, a detecção. Então o mouse está sobre, a pessoa pressionou o botão do mouse, e então eu vou sinalizar a partir de uma variável para que eu possa fazer o movimento. Então, que movimentos e rotações baseadas em tempo têm que ser feitos dentro do update. Então, primeiramente, eu vou criar uma variável aqui, uma variável que pode ser booleana, para a gente ligar e desligar, uma variável que eu vou chamar de subir. E ela é do tipo boolean, né? A ideia é fazer o objeto subir. Objeto subir. Então, quando o cara pressionar o botão do mouse, eu vou dizer subir igual a true. Estou ativando a variável. E vou avaliar então esse movimento, essa flag, dentro do update, que é onde a gente tem que fazer realmente as modificações de posição e rotação no objeto. Então, subir, ser ligado, né? E aqui eu testo então essa variável. Se o subir estiver ativo, uma variável booleana, o teste de if dela pode ser feito assim. Isso aqui significa se a variável estiver ativa. E fazê-la subir propriamente é variar, aumentar a posição y do objeto. Isso considerando um plano normal, né, dentro das coordenadas normais da Unity. Então, subir eu vou usar aqui transform.position, vou mudar a posição dela, do objeto, posição y, e vou determinar uma velocidade simples aqui. Eu vou dizer, recebe mais 3 unidades por segundo. Lembrando sempre da correção do delta time. E, bom, isso já deve funcionar. O cara foi com o mouse sobre o objeto, ele vai estar girando, a gente fez mudar os materiais, pressionou o botão, no update, que é uma função que fica rodando todo o tempo, o objeto está recebendo aqui uma mudança na sua coordenada. Então eu salvo isso, pulo aqui para a Unity e observo o funcionamento. Então, ok, estou com o mouse sobre, mudou os materiais, né, ele está rotacionando, e quando então eu pressiono o botão, o objeto sobe. Se nós observarmos a flag dele, foi ligada, e claro, ele vai subir para sempre, né, eu não defini um ponto de saída. E tem muito mais coisa que dá para se fazer, né, mas isso como uma breve introdução, então, principalmente dessas funções que são muito úteis e muito básicas, né, as funções de percepção automática do mouse sobre o colisor dos objetos, né. Aqui, então, isso nos gera uma gama infinita de possibilidades, né, a gente tem que realmente programar o que a gente quer, o que a gente precisa. Essa aula é curta, apenas para dar essa introdução, tem uma
parte adicional que vai ser apresentada depois. Obrigado por escutar, por ver.